Terminou hoje o prazo que a justiça americana deu para o ministro Alexandre de Moraes se defender no caso do Rumble e da Truth Social, as redes sociais do presidente americano Donald Trump. A partir desse prazo, a justiça americana, faltando a resposta, do ministro Alexandre de Moraes, pode condená-lo à revelia. Mas a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou em campo para defender o aliado Alexandre de Moraes. Mesmo sendo processado no seu CPF, a AGU alegou soberania e vai defender o ministro nos Estados Unidos. Isso não vai ficar barato, não. Vai custar a bagatela de 17 milhões de reais, porque a AGU vai contratar um advogado lá nos Estados Unidos. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o que acontece nesse caso e o que a imprensa anda te escondendo. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história. Ó. 360. Atenção! Prazo de Moraes para responder à Truth Social e à Rumble termina amanhã, dia 15. Essa matéria é de ontem, domingo, né? Prazo de 21 dias concedido pela Justiça Americana se encerra neste domingo e pode abrir caminho para um pedido de revelia no processo movido pelas empresas nos Estados Unidos. Vamos entender aqui, ó. A ação movida nos Estados Unidos pela Rumble e pela Trump Media e Technology Group contra o ministro Alexandre de Moraes ganhou um novo capítulo com a proximidade do fim do prazo para a apresentação de defesa. Segundo informações divulgadas pelas partes envolvidas, o período de 21 dias concedido pela Justiça Americana termina por volta de 15 de junho de 2026, hoje, segunda-feira. O processo foi protocolado no Tribunal Federal da Flórida e questiona decisões judiciais brasileiras que determinaram o bloqueio de contas e a remoção de conteúdos em plataformas digitais. As empresas alegam que essas medidas teriam alcançado usuários e atividades localizadas nos Estados Unidos. Só para lembrar, essa censura que o ministro Alexandre de Moraes fez a esses usuários foi citada na carta que o governo americano mandou para o governo brasileiro, avisando da nova taxação aí, censura em redes sociais. De acordo com os autores da ação, as determinações configurariam uma forma de censura extraterritorial e entrariam em conflito com garantias de liberdade de expressão previstas na legislação americana, especialmente na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Liberdade de expressão nos Estados Unidos é assunto seríssimo e eles garantem a todos os cidadãos que eles sejam livres para se expressar, mesmo que você não concorde com qualquer tipo de expressão. Após tentativas de notificação por vias diplomáticas, a Justiça dos Estados Unidos autorizou que a citação fosse realizada por e-mail. Lembram, que o Alexandre de Moraes utilizava o e-mail também para notificar essas pessoas lá nos Estados Unidos. Os americanos tentaram, não conseguiram citar o ministro e mandaram para a caixa de e-mail dele a citação. O envio da comunicação teria ocorrido nos dias 24 ou 25 de maio de 2026. Eu fiz um vídeo aqui no canal, procura aí que está bem legal. Iniciando oficialmente a contagem do prazo para a manifestação da defesa.
Caso não haja resposta dentro do período estabelecido, as empresas poderão pedir que o processo siga à revelia, quando uma das partes não se defende, não comparece, né? Na prática, isso significa que a ação continuaria sem seu andamento, sem a participação formal do réu naquele estágio processual. Especialistas ressaltam, porém, que a revelia não representa uma condenação automática. Mesmo sem resposta da parte acionada, o tribunal precisará analisar os argumentos jurídicos e as provas apresentadas antes de tomar qualquer decisão sobre o mérito da causa. Olha, mesmo se o ministro Alexandre de Moraes não responder, deixar por isso mesmo, o processo tem o seu trâmite lá e ele vai continuar correndo, agora sem a participação do réu, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. O caso é acompanhado com atenção por autoridades, juristas e empresas de tecnologia, pois envolve temas sensíveis como soberania nacional, regulação das plataformas digitais, liberdade de expressão e os limites da atuação de decisões judiciais além das fronteiras de um país. É isso que os americanos estão questionando, né? Que um ministro aqui do Brasil tem que xeretar numa coisa de americano, né? E aí a AGU já tomou a frente, né? O Lula tem que proteger, afinal ele tem uma dívida com o Alexandre de Moraes, né? Se não fosse o Alexandre de Moraes, Lula não estaria sentado hoje na cadeira de presidente. SBT News. A AGU vai defender Moraes em caso Rumble nos Estados Unidos. É Rumble e a Trump Media, tá? Que é a empresa de comunicação, a rede social do presidente americano Donald Trump. A Advocacia Geral diz que decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte de nosso país não podem ser questionadas perante tribunais de estados estrangeiros. É a soberania, né? Eles vão bater nessa história. Agora eu trago um vídeo para você aqui, para encerrar, e o André Marcília, jurista, vai dar uma aula sobre o que está acontecendo com esse imbróglio de Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha e eu vou comentando. A AGU acabou de anunciar que vai apresentar hoje no Tribunal da Flórida a defesa do Alexandre de Moraes na ação movida contra ele pela Trump Media e pela Rumble. Eu vou te contar agora o que a AGU vai apresentar de defesa, porque aqui no canal a gente já sabe, e vou te dizer qual é a chance do Moraes se safar dessa. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like nesse vídeo, meus caros. É o seguinte, primeiro, a AGU, o que a AGU tem a ver com isso? É a Advocacia Geral da União, o Moraes é a União, o Moraes é tudo menos União, ele é a desunião. O Moraes não é o Estado, não devia ser representado pela AGU. E a AGU, além disso, a pessoa física do Moraes está sendo processada. E além disso, como a AGU não pode atuar fora do país. Como eu disse no começo do vídeo, né? A pessoa jurídica, a pessoa física do Moraes, o CPF dele que está sendo processado pela Rumble e pela Truth Social. Não tem nada que a AGU, o país, defender Alexandre de Moraes num problema que ele arrumou nos Estados Unidos. E ainda a conta vai ficar para todos nós. Ela vai contratar, ela contratou um escritório já por 48 meses, 2 anos, sabe quanto vai custar? Custou 3,5 milhões de dólares, ou seja, a bagatela de 15, 16, 17 milhões de reais. Olha, lá é muito caro você se defender judicialmente. E a conta aí, você vê, 2 anos que esse escritório foi contratado, já vai sair para nós por 17 milhões. Você acha justo nós pagarmos ainda essa conta para o Estado brasileiro defender o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos? Alexandre de Moraes é um cara rico, né? Ele mesmo poderia se defender, mas não. O Lula tem uma dívida de gratidão
o Alexandre de Moraes, e ele não deixaria o aliado responder isso sozinho, né? Cara, sério mesmo, do seu dinheiro, do meu dinheiro, já não bastava o dinheiro público da AGU enfiado nisso, ainda vão colocar também dinheiro para um escritório. Sério mesmo, nosso dinheiro, sendo que a mulher do Moraes está lá em casa sem fazer nada, porque afinal de contas o trabalho dela a gente não sabe qual é, ela só ganha, mas ela não faz o trabalho dela, não tem objetos, contratos que ela assina com os outros. Então o Moraes podia contratar a esposa dele, podia pedir para a esposa dele dar uma forcinha ao invés de ficar usando o nosso dinheiro e a AGU para isso. Bom, o ponto é que o Moraes vai argumentar pela AGU que a soberania é importante. A soberania, Moraes, sério mesmo, tudo que você não respeitou até agora foi a soberania. Esse processo só existe porque você tentou valer a sua decisão fora do país. A sua decisão, o que você fez foi tentar fazer com que ela valesse dentro do território dos Estados Unidos contra a plataforma Rumble, fazendo com que as leis dos Estados Unidos se submetessem a você. E agora você fala em soberania, sendo que você está sendo processado por ter violado a sua... E vale lembrar que o Rumble foi proibido no Brasil por Alexandre de Moraes. O Rumble é um concorrente do YouTube, né, que é a plataforma de vídeo também, e foi proibida de operar no Brasil por Alexandre de Moraes. Soberania dos outros, pelo amor de Deus, mas é esse o argumento que vai vir por parte da AGU. É ridículo, mas é o que temos para hoje, é o que eles farão, é o que eles têm para fazer. O outro argumento que a AGU vai trazer é de imunidade soberana. Imunidade soberana é porque dentro dos Estados Unidos há alguns precedentes na legislação deles, nos julgados deles, que dizem o seguinte, que autoridades estrangeiras podem gozar de imunidade e não podem ser processadas como pessoa física. Só que, tem um porém, isso precisa ser concedido para a autoridade estrangeira pelo governo, ou seja, pelo Trump. O Trump vai conceder alguma imunidade para você, Moraes? Você acha mesmo que você é digno de imunidade? Você que já foi, inclusive, enfiaram já uma Magnitsky nas suas costas. Você acha que você tem imunidade de algum lugar? Tá passando vergonha no mundo inteiro. Na Espanha, o Oswaldo Eustáquio não foi extraditado quando você pediu. Na Itália, a Zambelli não foi extraditada quando você pediu. No próprio país norte-americano, o Alan dos Santos não foi extraditado quando você pediu. E agora você acha que você vai ter imunidade? Vai ter imunidade coisa nenhuma. Esse precedente... A coisa tá feia para o Moraes lá nos Estados Unidos. Se depender do Trump para essa imunidade, você já viu aí que o Marci já falou que isso não vai acontecer. que é o Samantha versus Yusuf, lá de 2010, dentro dos Estados Unidos, é um precedente deles, é oferecido para os estados, não para os indivíduos, e para os indivíduos só é dada a imunidade quando concedida pelo governo, não é automático. O Moraes não vai conseguir se safar por aí. Portanto, meus caros, a conclusão é a seguinte: a AGU está fazendo o que pode, está movimentando Deus e todo mundo para tentar fazer safar o Moraes da vergonha pública de ser condenado lá fora. Mas a verdade é a seguinte: o Moraes vai ser condenado. A chance dele ser condenado é muito grande e de ser julgado é total. A AGU está tentando fazer com que ele não seja julgado com base nesses argumentos. Não vai dar certo. Até porque o Messias, que está à frente da AGU, a gente sabe que não tem um notável saber jurídico, né? Até porque nem passou no Senado, como é que vai ter notável saber jurídico para defender adequadamente o Moraes? Então, o Moraes vai ser julgado, isso é uma certeza, lá fora. A gente vai aqui acompanhar e você vai deixar o seu comentário dizendo o que você acha que vai acontecer com esse julgamento. Agora, um alerta. O Moraes vai ser julgado lá fora, mas ele só pode ser atingido pela decisão lá de fora, que o pedido é só indenizatório, não é um pedido de prisão, nada assim, mas ele vai ser julgado lá fora e a decisão só pode atingi-lo lá fora, se ele sair do país. Então, enquanto ele estiver aqui, ele não poderá ser atingido, nem os seus bens poderão. É isso, meus caros. Vamos ficar atentos. Você viu, né? Ele só pode ser preso se sair do país. O Moraes, ele foi agora no Gilmar Palusa, em Lisboa, tal, né? Depois que uma possível condenação aconteça lá nos Estados Unidos, ele vai ter que pensar duas vezes em deixar o país, já que lá devedores são criminosos e ele pode ter seu nome na lista vermelha da Interpol, coisa que ele gosta de fazer com os outros, né? E aí a coisa fica grave para o ministro Alexandre de Moraes. Nós aqui também continuaremos a acompanhar aí esse julgamento lá nos Estados Unidos do Rumble e do Truth Social contra Alexandre de Moraes. E pelo jeito aí vai sair do nosso bolso a defesa do ministro. Deixa aqui seu comentário. Você acha justo nós
bancarmos essa conta, mais uma que o brasileiro paga, aí eu te espero no próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final.